a gente até tocar num ponto que não pode ser perdido de vista nunca, que é a relação da política com a religião, né? Em Sim, termos de entendimento disso, porque é claro que na lógica mais básica, né, naquela coisa do senso comum, a gente diz, a política e a religião não se misturam. Isso aí tá natural, né? E, de fato, talvez na lógica teocrática não deva se misturar, porque senão nos leva para esse fundamentalismo religioso que lambe com a áspera língua de preconceitos e visões monocanais de mundo e outras lógicas muito perigosas aí, que aqui no Brasil tem sido o tom da extrema-direita em especial, mas é inegável que existem movimentos políticos no interior das religiões e que elas também acabam vertendo para fora. No seu sim, caso, o senhor é especialista no aspecto católico. sim. E aí, antes da gente falar sobre os riscos dessa distensão, né, deste desaglutinar da política no interior da lógica cristã mais tradicional, ainda das coisas da cúria, né? A última vez que nós tivemos aqui e lhe trouxemos para nos colaborar aqui foi quando da morte do Papa Francisco e a ascensão do Papa Leão, né? E aí eu quero depois até que a gente faça uma leitura do que rolou até aqui. Mas divisões, debates, organizações dentro do espectro católico, da história recente da Igreja, elas nos apontam que caminho que a Igreja Católica, porque só se fala dos evangélicos, né? Os Sim. evangélicos como um grupo organizado. Mas e os católicos? O que a gente pode trazer como percepção para a nossa audiência da organização católica, do seu pertencimento do espectro político, da possibilidade também de se aproveitar eleitoralmente uma conexão com este grupo? O que a gente pode dizer, professora? Seja bem-vindo. Muito bem, Tiago, mais uma vez, bom dia, né? A todas as pessoas que estão aqui nos escutando no DCM, e ao Baraci também, bom dia. Olhe, veja, o catolicismo é uma religião que, politicamente, até pelo tempo que existe no mundo, mais de 2000 anos, não é pouco, tal, age politicamente de maneira, na maioria das vezes, silenciosa, como aquilo que dizia Marx, a topeira por baixo, tal, e, de um modo geral, de maneira segura. Por que eu digo isso? Porque essa é a diferença. No caso brasileiro, muita gente pode imaginar, a direita católica não aparece tanto como aparece o movimento pentecostal, a rapidez em relação ao poder, etc. Eu lembro que, numa conversa com você, Tiago, eu dizia, olha, o excesso de politização dessa tradição pentecostal vai ser um problema para eles. Só é ver o censo agora, só é ver o censo. Então, assim, eu diria que a direita católica, ela, sem dúvida nenhuma, ela tem suas divisões. A Igreja Católica como um todo tem divisões, basicamente, desde a Idade Média. Então, não é nenhuma novidade divisão do catolicismo, né? A mais recente se dá por conta do Concílio Vaticano II nos anos 60. Agora, no caso brasileiro, veja, essa direita católica, ela sempre teve um projeto de poder. Ela nunca foi apenas só teológica, ela só da sacristia, só de dentro da igreja. Ela sempre teve um projeto. Eu vou dar um exemplo bem concreto, que é o caso de um bispo, em 1916. Ele chegou a ser cardeal do Rio de Janeiro, chamado Sebastião Leme. Ele escreve uma carta pastoral em que a proposta dele era recatolicizar o Brasil. Porque ele tinha uma tese, que a tese é até lógica, agora é absolutamente antilaica, que era assim, se os católicos são maioria, e veja, em 1916, 80% da população brasileira era católica. Em 1916, 80% da população era católica. Repare, ele dizia o seguinte: se nós somos maioria religiosamente, nós temos que ser maioria no poder. Essa era a tese dele. Então, nós precisamos ter político católico, jornalista católico, professor católico, médico católico. Essa era a tese, que era recatolicizar o Brasil. Essa ideia, ela nunca sumiu do horizonte da direita católica. A esquerda católica nunca teve esse projeto. A direita católica, sim, sempre teve esse projeto, e a depender da época, por exemplo, nos anos 60, forçaram um pouco mais, e agora estão forçando mais por conta das redes digitais. Só que tem um detalhe, eles não querem o poder imediatamente. Veja, não há um interesse dessa direita católica de assumir o poder imediatamente. O projeto é um projeto formativo, é um projeto
de longa duração. Essa é a diferença com os neopentecostais. Então, assim, um projeto de longa duração, na minha opinião, ele é mais perigoso. Porque um projeto de curta duração, ele vai imediatamente mostrar seus limites, como está acontecendo agora com os neopentecostais. Um projeto de longa duração, Tiago e Baraci, é mais difícil de perceber. Por isso que, na minha avaliação, é mais perigoso para o Estado laico, para o Estado democrático de direito e para a democracia. Eu não estou aqui, eu estou apenas, eu analiso a extrema-direita católica, não concordo com ela, mas analiso. Acho importante entender a sua mentalidade, entender seu projeto, entender o que escrevem e, de certa forma, qual é a sua postura pedagógica perante a política brasileira. Esse é o meu papel. Agora, entendendo que isso, sem dúvida nenhuma, é um perigo para a democracia. Entenderam? Essa é a minha avaliação inicial. E aí tem um personagem, Romero, que você trouxe para a gente com muita preocupação, porque afinal de contas, quando você faz essa leitura de núcleos, ela sempre vai ser representada por lideranças. As lideranças, Sim, claro, claro. elas acabam sendo a força de empuxo, né? E aí eu queria que você começasse contando para a gente, numa linha do tempo, indo para trás, quem é o Clódovis Boff, irmão do Leonardo Boff, quem era, pelo menos, e quem ele se torna hoje, que acaba, vamos dizer assim, tirando o sono em grau de preocupação com uma migração comportamental, político-ideológica, que pode, inclusive, atrapalhar planos de adesão da Igreja Católica a um viés mais progressista. Perfeito. Veja, quando eu fiz meu curso de teologia na segunda metade dos anos 80, no Instituto de Teologia do Recife. A época que eu estudava, Clodovis Boff, juntamente com o irmão Leonardo Boff, eram considerados no Brasil, naquele momento, os dois maiores teólogos da chamada Teologia da Libertação, juntamente com a irmã Ivone Gebara, juntamente com José Comblan, juntamente com Marcelo Barros, você contava nos dedos em torno de 5, 6 a 10 grandes teólogos que tinham publicações assim, publicações quase que semestrais. Tal. Clodovis era um deles. Clodovis havia feito a tese de doutorado dele na Europa, não é, em Louvain, era uma pessoa preparadíssima, publicava muito, todos no campo da teologia da libertação. Eu nunca esqueço um livro dele que me marcou muito. Ele publicou, inclusive, junto com um pastor batista chamado George Pixley, intitulado Opção pelos Pobres. Então, Clodovis era, digamos assim, um dos nomes mais importantes da teologia da libertação na América Latina. Não é? Isso na década de 80 e parte da década de 90. Nos anos 90, ele começa a mudar. Ele começa a criticar a própria teologia da libertação, a demonstrar alguns limites, a, digamos assim, se aproximar de uma posição, eu diria até mais de centro, em termos ideológicos e tal. Não é? E ele fez uma acusação ainda no final dos anos 90 que chocou muita gente, não é? Que é assim, digamos, eu diria que foi o cartão de visita dele para mudar de vez. Ele diz: a teologia da libertação colocou o pobre no lugar de Jesus. Veja, isso é uma afirmação muito grave. Para quem não é cristão, isso pode significar pouco ou quase nada. Para a tradição cristã, isso é muito forte, né? E eu lembro muito bem que um outro teólogo que eu conheci pessoalmente, foi aluno dele, com muita honra, José Comblan, tentava responder a Clodovis, dizendo que Clodovis estava equivocado, porque, na verdade, não foi teologia da libertação que colocou o pobre no lugar de Jesus. Na verdade, foi Jesus que nasceu pobre, é outra história. Então, Claro. não depende da teologia da libertação tal. É E de isso trás para frente, né? é de trás para frente, exatamente, perfeito. Então, assim, mas de qualquer maneira, Clodovis mudava ali. No final dos anos 90, ele começa a mudar. Ele começa em órgãos oficiais como a REB, Revista Eclesiástica Brasileira, a atacar a teologia da libertação, a chamar de esquerdismo, preocupação com o social e tal. Eu estou dizendo isso porque, recentemente, só para fechar esse ciclo, ele escreve uma carta contra uma reunião dos bispos que ocorreu em Celan, do Celan, que é o Conselho latino-americano, do episcopado latino-americano, que aconteceu no Rio de Janeiro. É uma reunião semelhante aos BRICS, é rotativo, entendeu? E essa vez foi no Rio de Janeiro. E eles escreveram uma carta, né, em que o Clodovis acusa o documento final de Celan de ser um documento que só se preocupa com o social e o social. Essa é a frase dele, literal. Então, esse Clodovis, ele mudou. Só que tem uma coisa, Tiago, que para mim é muito preocupante. Ele mudou no momento em que cresce uma direita católica, a partir das redes digitais, mas não só nas redes digitais, nas paróquias, nas dioceses e tal. Significa dizer, ele agora passa a ser o ideólogo dessa direita católica. Se você coloca o nome dele no Google, vai aparecer ele ao lado daquele padre José Eduardo, por exemplo, que tinha sido acusado
pelo ministro Alexandre de Moraes de tramar o golpe do dia 8. Então, ele vai estar do lado de padres de extrema-direita, ele vai estar hoje, basicamente, sendo defendido pela extrema-direita. Para você ter uma ideia, um grupo que eu estudo de extrema-direita, chamado IPCO, Instituto Plínio Correia de Oliveira, fez uma live para reproduzir o texto dele e defender Clodovis Boff. Eu imaginar que um grupo que foi da TFP estaria defendendo Clodovis Boff em 2025, eu que conheci Clodovil nos anos 80, é uma coisa surreal, para dizer o mínimo tal. Ora, agora, essa mudança dele, ela é uma mudança nitidamente ideológica. Clodovis defende uma igreja que volta para dentro, uma igreja que volta para a sacristia, uma igreja devocionalista e uma igreja longe do social. Isso é uma posição ideológica, eu não tenho a menor dúvida, e acho que é uma posição convicta, não é uma posição oportunista. Oportunista é quem está usando ele, mas ele, de maneira nenhuma, ele é convicto. Significa ele mudou de lado, não é? Em tese. E isso é preocupante, por quê? Porque ele era um importante quadro. Ele é um grande intelectual, ele escreve muito bem, mas muito bem mesmo. Aqui está uma pessoa que é leitor dele, eu sou leitor de Clodovis Boff, né? Então, assim, uma figura muito importante. Ele tem um livro que eu gosto muito, que ele escreveu junto com o Leonardo, Como se faz Teologia da Libertação. Né? Ele tem um trabalho de método em teologia, que ele foi pioneiro nisso, pioneiro aqui no Brasil, sobre o método na teologia. Então, assim, um grande professor, até onde sei, né, tal. Hoje ele mora em Rio Branco, lá no Acre, né, ele é de uma congregação religiosa que tem sede lá no Acre e ele está morando lá. Mas, de qualquer maneira, é isso, é uma realidade que eu acho que ele não vai ser o único, não vai ser o único, né, porque, de certa forma, essa ascensão dessa direita, que não é só religiosa, é bom que nós saibamos, é uma ascensão mundial, é uma ascensão que não é necessariamente só religiosa, é uma direita civil, é uma direita de cunho fascista, é uma direita que atrai muito a juventude, e essa, para mim, é uma grande preocupação, e, no caso brasileiro, qualquer ascensão de uma direita, ela tem que ter um cunho religioso. O Brasil tem essa imbricação desde a sua formação, não é, com o pensamento e a prática religiosa, em particular cristã, protestante e católica. É isso. E quando você fala que ele dá essa guinada, ele dá desde quando, assim, desde quando começa a se perceber essa virada? Final dos anos 90. E eu desconfio o seguinte, os anos 90, Tiago, foram anos, assim, eu diria, de uma profunda purgação da esquerda brasileira e mundial. Por quê? Porque os anos 90, no caso brasileiro, foi a década da ascensão do neoliberalismo. Repare, o Brasil teve seu ponto mais alto no neoliberalismo com Fernando Henrique Cardoso, que vinha da esquerda. Então, ali, essa mudança de esquerda virar direita, ela já é uma marca dos anos 90. Clodovis não é, ele não acha que ele é, digamos assim, a última Coca-Cola do deserto, porque não é. Então, na verdade, era um movimento, muita gente mudou naquele período, muita gente. Por exemplo, o PSDB, um partido que já foi muito forte nos anos 90, eu acompanhei o nascimento e a ascensão do PSDB, o PSDB foi um exemplo dessa primeira grande conversão, né? Muita gente, muitos intelectuais, pessoas que foram do PT, etc. E tal. Então, o Clodovis, ele está nesse bojo ali no final dos anos 90. Agora, passados os anos 90, a partir dos anos 2000, ele desaparece um pouco, né? E ele aparece voltando, estudando temas principalmente metafísicos, tal, né? Ele vai escrever um livro importante, que será em 2 volumes, tal, sobre o sentido. Ele volta àquela ideia, que é um debate, ele volta a um debate dos anos 50 na igreja, que era assim, combater o ateísmo, a falta de sentido para a vida, combater o niilismo, combater o relativismo. Ele volta eu diria, a um panorama e, ao mesmo tempo, a um programa literalmente metafísico dos anos 50, né? Que, de um modo geral, era o programa que, de certa forma, ia ser derrotado com o Concílio Vaticano II. Então, Clodovis, na verdade, ele volta a temas pré-Concílio Vaticano II, depois dos anos 2000. Então, eu diria que, final dos anos 90 e depois dos anos 2000, Clodovis muda, e eu acredito que ele não volta mais. Eu acho que daí para frente, significa dizer, ele vai intensificar seus escritos, de um modo geral, contra a teologia da libertação, contra a esquerda católica, e principalmente contra um papel tão importante que a Igreja Católica desempenhou aqui no combate à ditadura, defesa dos direitos humanos, redemocratização, que é a participação cidadã da Igreja no mundo.
Ela tem um papel, eu acredito, enquanto esquerda no mundo, na consolidação da democracia, no combate à pobreza, não é? Num programa de segurança alimentar, o debate ecológico. Hoje, a igreja é um elemento importante, o debate da ecologia integral, o debate sobre o papel, digamos assim, da defesa do meio ambiente, etc. Então, Clodovil hoje defende uma igreja voltada para a sacristia. É uma pena, mas é uma realidade que a gente tem que enfrentar e entender acima de tudo.